desesperados para o time não perder o jogo, o treinador tem que mexer em situação que ele não precisava mexer. Não foi a primeira vez. Um gol tão bonito, né? E não sei se será a última, Abel. Mas o Fortaleza, acho que no geral é uma temporada, bom, pelo menos esses últimos jogos, de muitas expulsões, né? Tem expulsão, aí passa 2 partidas, não tem, aí tem jogador expulso, passa 2 partidas, não tem. Mancuso contra o Grêmio, o Zé Wellison contra o Bahia, mas ali o Fortaleza vence. O Marinho agora, o Tinga também, então acho que precisa entender de onde está vindo realmente esses gatilhos do Fortaleza. O Marinho ontem foi muito infeliz, até já né, postou, já veio se desculpar nas redes sociais, mas de fato foi uma atitude muito infeliz dele. O começo de segundo tempo, né, antes dos 15 minutos ali, então o Fortaleza já teria que contar com essa expulsão ao longo da partida, quase que o segundo tempo inteiro. Mas acho que vai além, assim, o Vojvoda mexe de novo na equipe, né? Não entra com o Pochettino, não é um bom momento do Lucero também. Uma derrota para o Grêmio que ele poderia estar em outra situação agora já na tabela, se realmente de fato é uma proposta do Fortaleza pensar em título, ou se na ideia de projeto essa posição de tabela já é muito bom, né? Assim, já é histórico para o Fortaleza, o que ele vem acumulando temporada após temporada com finais de Sul-Americana, com posicionamento melhor em tabela de classificação de Campeonato Brasileiro. Mas ontem foi um jogo abaixo, acho que não só pelas expulsões. Acho que o Fortaleza ele conseguiu acertar o alvo uma única vez nas finalizações que ele teve. O Atlético conseguiu finalizar mais dentro da área do que fora, então teve também essa exposição por conta das expulsões. Mas achei que, tendo essa possibilidade de dormir na vice-liderança, recebendo um adversário com o time todo reserva, exceto o goleiro, acho que o Fortaleza ele poderia ter subido um pouco mais o nível de competitividade. A situação do Fortaleza é curiosa no Brasileiro, né? Eu tô com a Mara, é uma campanha muito boa, o time deve garantir vaga direta à Libertadores. Agora, a sensação de que poderia estar ainda melhor. Isso. Né? Os pontos que estão faltando nesses últimos jogos, atuações que caíram realmente de nível em muitos jogos. O time chegou à liderança, né? Com uma campanha como mandante principalmente irretocável, segue como invicto em casa, né? Ontem 2 pontos ficaram pelo caminho, mas o time não perdeu. Agora, ficou uma situação do Fortaleza, que por mais que o grupo não tivesse sido montado para ganhar o Campeonato Brasileiro, ficou possível pensar em ganhar o Campeonato Brasileiro. Claro, o torcedor do Fortaleza sonhou, pensou nisso ele muito. Não foi montado para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas ele foi montado para chegar novamente na final Sul-Americana. E na Sul-Americana ele decepcionou muito. Muito. Contra o Corinthians em casa. Foi assim, nos 2 jogos. Exatamente. Então, é muito difícil sustentar pontos corridos, mas o Fortaleza pensou num projeto de Sul-Americana e ali não desempenhou. Eu concordo com você, decepcionou muito e muito mais na Sul-Americana. Concordo que a campanha é excelente no Campeonato Brasileiro, claro, mas também tem decepção no Brasileiro, para mim. Claro que tem. Tem, sim. Chegou à liderança, tem time e elenco, não dá para comparar com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Flamengo, mas o futebol que já apresentou o Fortaleza, ele poderia tentar se manter mais ali. Concorda? Concordo. Uma coisa é o seguinte, a gente faz aqui uma projeção em relação ao nível de elenco, nível dos jogadores, o que esse time pode fazer antes de começar o campeonato. O campeonato às vezes começa, ele te apresenta outra coisa. Um elenco, talvez, se você colocasse ele entre os 8, 10 melhores, se ele está na segunda ou na terceira posições e está brigando por título e jogando bem, porque você não pode sonhar em brigar e até o final pelo título, né? Então ficou essa decepção. Quando chegou na hora do vamos ver, e o Vojvoda vai ficar na briga pelo G4. O Vojvoda, eu não me lembro se foi depois do jogo contra o Corinthians na ida ou se foi numa rodada antes. Ele falou sobre esse momento do Fortaleza, de que sempre a avaliação vai ser muito positiva, porque é o time que desgasta muito com viagem, do menor orçamento, então ele conquista coisas interessantes. Mas ele quis dizer que hoje o Fortaleza ele já se colocou nessa condição de chegar a esses lugares. Então ele precisa assumir agora um certo protagonismo também. Ou assumir que ele chegou num ambiente em que antes só os grandes ou da região ali, né, mais próxima, chegaria. Então acho que falta mudar realmente essa chavinha até pro elenco mesmo, sabe? Ou em outras palavras, é um trabalho bem feito, organizado, profissional, com estrutura. E é um exemplo para muita gente. Talvez esteja faltando um emocional para a hora H, não deixar a peteca cair. É porque o Fortaleza já pelo menos chegou e 3 estabeleceu. ou 4 anos, então, a partir de agora... Ele já está consolidado como um time de G6. O Fortaleza vai ser uma decepção no Brasileiro se a gente olhar para 12º, 13º, não é mais o caso. Eu acho que um time de brigar por Libertadores, ele já é. Agora é um time que tem que dar esse outro passo. Brigou por Libertadores, tá bom, G6. Boa campanha, mais um ano de competição internacional. Agora é o seguinte, o campeonato se desenhou para você como 3 pontos atrás, 2 pontos atrás, virou líder quando venceu o Corinthians no jogo do gol do Pikachu, naquele final de semana. Opa, por que esse G6 não pode virar G4 e brigar lá em cima? Então esse brigar lá em cima que tá faltando. Tá no G4 ainda. Sim. Só que ele vive um momento de oscilação. Vou colocar uma tela para você, desculpa te interromper, que vai ajudar na sua análise, Eugênio. Pode colocar aí, por favor, amigo Zé, nosso grande diretor. Tá com visual novo, tá que nem você, viu, Prats? Mesmo? Repaginado, que nem você. Fez harmonização facial? Não, aí o Prats acaba de falar que fez a harmonização facial. A harmonização é tudo do Zé, não a mim. Não, ele falou que tá igual a você. Momento irregular. Entregou aí pra Não, senhor, eu não falo sobre mim. Retrospecto do Fortaleza nos últimos 10 jogos, Eugênio, pra você. Últimos 10 jogos, olha o aproveitamento. Quanto aí? 36%, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, Eugênio. E só pra lembrar, hein?
próximo jogo do Lion é contra o Palmeiras, aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Sem Ting e sem Marinho. Isso. Exatamente. E sem Breno Lopes não pode jogar também. Não é isso? Queria te agradecer, Abel, porque você sacou essa tela para corroborar a tese que eu estava levantando aqui. Qual que era a tese que você Que o momento é um momento de oscilação, é um viés de baixa. Mas que hora, hein? No time do Fortaleza. Agora? Mas acontece. E aí eu vou entender, vamos lá, Prati, vamos tentar ampliar esse foco aqui pra gente debater como é que funciona o calendário do futebol brasileiro. Né? Certo. Xiii, vai tentar? É, Vai porque lá. é o seguinte, e eu tenho falado muito sobre isso, né? Da influência, da zona de influência das competições paralelas no desempenho do time no Campeonato Brasileiro. O Vasco, por exemplo. O Vasco, ele tem estado muito focado em Copa do Brasil e deslocou um pouco o foco do Campeonato Brasileiro. Então você percebe uma queda de produção do Vasco no Campeonato Brasileiro. Porque está pensando muito em Copa do Brasil. Acho que ontem foi mais uma vez isso. Para O Fortaleza... você jogar as duas com qualidade alta, você tem que ter elenco bom. Elenco bom, mas mesmo assim, para jogar 3 é quase impossível. É difícil, ganhar as 3 para mim não é uma possibilidade real. Tá. Mas vamos lá. O que acontece com o Fortaleza na temporada? Por exemplo, ele tinha um início de ano muito turbulento porque tinha várias competições ao mesmo tempo, né? Copa do Nordeste, por exemplo, ele ganha a Copa do Nordeste, aí ele tem uma semana ali de ressaca, ele perde pro Bahia e é goleado pelo Cuiabá. E antes ele perde a final do estadual. Isso. Antes de Copa do Nordeste. Só que aí, passou isso aí, ele pega o brasileiro e fala, vamos embora no brasileiro. Tá. E ainda tinha ali a primeira fase de Copa Sul-Americana em meio a essa Copa do Nordeste. Num grupo difícil, com Boca. Aí ele foca no brasileiro, fala, agora é o brasileiro. Passa 10, 12 rodadas só vencendo. Brrr, sobe, vai lá em cima, chega a liderança. Só que aí tem, vamos jogar aqui quarta de final da Sul-Americana. Tá. É o Corinthians, aquele foco e tal, vai mal contra o Corinthians. Baixa a motivação. Não, mas Como foi dito aqui, o time foi montado para brigar por um título da Sul-Americana, que ele deixou escapar nos pênaltis ano passado para a LDU e tal. Acontece. Mas ele ficou em só uma competição. Então, A eliminação pro Vasco também pesou de Copa do Brasil, né? A zona de influência tem um aspecto também psicológico. Não, mas então você não vai resolver nunca essa questão. Demora a recuperar. Porque se tiver mais de uma Demora. competição, tem desgaste físico. Sim. Se tiver uma competição só, tá desanimado, desmotivado, que perdeu a outra. Mas como que você vai resolver isso, então? Então não tem como. Não, o Prati, você acha que a vida é fácil? Não, claro que não. Você acha que a vida Eu é sei, fácil? obviamente que não é. Você colocou na não, parede, Não, irmão. é que eu entendi. É o seguinte. Sim, ele Tinha brasileira e tinha sul-americana. O time tá mobilizado, sul-americana mais possível, mais palpável para tentar ganhar um título que escapou num pênalti no ano passado, ok. Então, assim, por outro lado, tinha um desgaste físico. O Voivoda sempre foi de Ele rodar fez muito 3 elenco. viagens antes do jogo contra o Corinthians. Isso. Botafogo, Inter. E o Voivoda sempre foi de rodar Isso. muito elenco. Ele tem o time do Atlético que jogou ontem, vai ser outro time na próxima rodada, certamente. Ontem começou o Kaiser. Tá, aí ok. A Sul-Americana terminou pro Fortaleza. De forma O time jogou melancólica. muito mal e terminou. Jogando mal contra o Corinthians. Ficou, entre aspas, só o brasileiro. E aí não tem, o desgaste físico diminui. Você tá jogando Sim, menos. mas e o desgaste psicológico? Tem isso. As derrotas, como aconteceram... O Prati, vem cá entre nós. Eu queria que você falasse Quando a gente compartilhasse- ganha... Entre nós, sem não, que ele não tá sem concordando querer te com você. atrapalhar. Quando eu a queria que gente você compartilhasse ganha- com o fã de esporte também, se fosse Olha só, possível. mas o fã de esporte está ouvindo a nossa Tá bom, conversa. tá bom. Quando a gente ganha, todo mundo é amigo. Ô, meu parceiro. Bate no ombro. Ô, maravilha, estamos Meu ganhando. craque, Vamos aquele papo. fazer um churrasco, tá um assado. Essa palavra né? duríssima Tem um que troço é lá e tal. resenha, não sei. Quando perde, já começa um olhar pro outro assim meio torto. Pô, perdemos por causa dele. Ninguém mais tá acreditando muito em você. Perdeu, Já não viu? confiam Entregou aquele muito em passe, você. não sei o quê. E aí? O ambiente fica carregado. Tá. Ainda mais da maneira como o Fortaleza perdeu pro Mas a gente Corinthians. sabe O que eu tô Fortaleza levou concluindo. 5-0 do Corinthians. Sabe o que eu tô concluindo o que você tá falando? O Corinthians que luta contra rebaixamento. Se o time estivesse fazendo o que tá fazendo Isso, agora no brasileiro, e isso tivesse tem um sul-americano, impacto falaria em no desgaste time. físico. O que eu não fechei a questão Você com acha você que o é Marinho assim. ontem estava nervoso por quê? Porque ele vive assim. Não tem nada, porque a pressão não tem é nada grande. a ver o Marinho com essas Porque eliminações essa aí. pressão- A propósito, Não, coloca a tela do cobrança. Marinho aí. Você deu o gancho. Coloca a tela aí com o pedido de desculpas do Marinho, aí o Prato vai completar. Eu levantei a bola pro Prati. Redes sociais, Instagram deve ser do Marinho. Primeiramente, vindo aqui para me desculpar pela expulsão de ontem. Sei que pela minha experiência não poderia naquele momento deixar meu time na mão. Entendo e reconheço que foi uma expulsão infantil. Foi mesmo. Agradeço aos meus companheiros que, mesmo com as expulsões, conseguiram se defender bem e somar um ponto. Empate não era o que queríamos, mas pela circunstância foi menos pior. E Marinho quase acertou o cone no cara não sei se era no segurança ou alguém da comissão técnica do Fortaleza. Quando ele estava indo pro vestiário, ele jogou o cone no chão, quase acertou o cara. Agora é focar como sempre fiz, me dedicar e que eu possa ser importante como fui fazendo o gol hoje. Que eu possa levar como aprendizado e que não aconteça. Poderia nem ter vindo aqui falar nada. Não, você tinha que falar sim. A torcida do Lion merece ouvi-lo. Não merece, Prates? Em todos esses momentos eu coloquei aqui minha cara e sempre respeitando a todos que fazem parte dessa instituição, que é o Fortaleza, o Lion de tanta gente. Seguir firme e focado no melhor. Ele errou e reconheceu o erro. O Eugênio falou que ele estava nervoso e você disse que ele sempre está. É isso? É mais do mesmo, que a gente tá vendo Ele do é expulso Marinho. todo jogo?
Não é, mas sempre é uma linha muito tênue, tá sempre no fio da navalha, é uma Mas queda sob pressão exagerada, piora. aí reclama, aí dá um chute na bola, aí é uma coisa meio espalhafatosa. Tá claramente pressionado. Assim, não. Claramente pressionado. Não, mas faz 34 anos que ele tá pressionado, então. Não Porque faz. se ele faz isso com frequência, ele não tá pressionado agora. com frequência. Não. Como não, Eugênio? É. Comportamento Tá falando do como se Marinho. ele fosse expulso não, todo jogo. Não é expulso do jogo, mas está sempre no fio da navalha. Ele tem uma queda, ele reclama com a arbitragem, aí ele tem outra queda, ele perde a bola, Ele é ele um acerta o jogador chute. que apanha muito. Aí, Ele ontem, no lance que ele foi expulso, ele foi atropelado pelo Brian Palácio, que inclusive levou cartão amarelo. Sim, na jogada. Tudo bem, levou. Eugênio. E ele já tinha Mas se tomado todo uma peitada jogador do que Mariano 5 minutos antes. Ô, E Eugênio, ele ficou reclamando que o que aconteceu foi isso. joga no Ele tomou Fortaleza. uma peitada do Mariano, O o árbitro Fortaleza não não deu joga pro falta, Marinho. Eu acho mandou que o tem uma lance seguir. confusão aí. Depois ele foi atropelado, ele já estava Peraí, nervoso. Eugênio, mas Calma, Eugênio. o cara sofrer falta não justifica ele fazer o que ele fez. Justifica, é claro que ele fez Arbitragem pra errado. coibir. É claro que ele fez errado. Não estou defendendo Olha, o isso daí Marinho, a gente já não. viu ele fazer com Eu tô a camisa colocando o do seguinte, Fortaleza, o com outras Fortaleza, camisas. depois que foi eliminado pelo Corinthians, tomando um amasso de 5-0 no agregado, Já faz- psicologicamente se desequilibrou. Peraí, Eugênio, já faz tempo isso. Mas, Eugênio, Já faz quanto tempo? Veja os resultados desde então. Mas já faz quanto tempo esse jogo com o Corinthians? Veja os Candidato à FIFA. resultados desde então. Que isso, Eugênio? Veja se o Fortaleza reagiu depois disso. E o importante é que, para esse momento, tem um cara muito experiente ali, o Vojvoda, que já passou por esse momento no clube, já passou por várias Só situações. que o momento pior, o Fortaleza lá na zona do rebaixamento. Exatamente. Então, assim, é por isso que a gente pontua sempre que a importância do projeto, de você ter ali algo muito bem desenhado, é um momento de oscilação, mas o Vojvoda já passou um momento pior. Mari. E é Você só tem para uma apaziguar tranquilidade, um uma pouco aqui o concentração. programa. Ele é inteligente, eu e a Eugênio aqui, um A gritante. Mari hoje é o ponto de equilíbrio do Sempre será, F360. sempre será, em qualquer programa. Ah, é? Para Agora, pra isso, voltando ao né? Marinho, que não é Nossa, ponto de equilíbrio nenhum. Voltando ao Marinho. Eu quero dizer Diga, assim, diga. É um ponto sensível pro Prats. Não é isso. Vai, desabafa. A gente tem que entender que o Marinho ele joga por uma equipe. A equipe não joga para o Marinho Futebol Clube. Há uma confusão que o Marinho faz em relação a isso, em que ele, às vezes, por mais que ele tenha um discurso aí, a gente tem que ver o quanto é texto dele, dá trabalho para tomar um cartão que não precisa. Olha, o pacote é pesado. O Eugênio disse. Ah, o Eugênio não acha. O Eugênio acha que ele tá mal porque a Sul-Americana atrapalhou. São 3 jogos depois da eliminação para o Corinthians. Uma vitória magra sobre o Cuiabá em casa por 1-0. Verdade. Uma derrota por 3-1 para o Grêmio e agora um empate com o Atlético Mineiro em casa. Um empate contra o time reserva do Atlético Mineiro. Quem viu o primeiro tempo e não viu o segundo, não entende. O primeiro tempo foi todo a Fortaleza. Aliás, o Fortaleza... Teve chance também no primeiro tempo. Raríssimas. Praticamente não passou meio de campo, porque tinha um contra-ataque. Aí tinha um cara que estava totalmente impedido, fez o gol. Fez o gol, mas o cara estava 3 metros na frente do último jogador quando foi lançado. O primeiro tempo só deu Fortaleza. Fortaleza fez o gol, dominou, empurrou o Atlético, até como não é característica do time, é um time que gosta mais de sair, né, da transição da defesa para o ataque. Aí veio o segundo tempo, tomou um gol logo no início. Com teve um jogador erro de posicionamento defensivo, né? Sim, Porque o subiu Fausto ali, sozinho. E ali o Fortaleza já tinha... Aí tem o 11 jogador em campo. expulso, o jogo vira. O jogo passa a ser o Atlético tentando virar o jogo e o Fortaleza desesperado se defendendo. Depois tem outro jogador expulso e no final acaba sendo um resultado heróico pro Fortaleza segurar o empate. Mas peraí, Quando era um jogo que no primeiro tempo ele poderia ter vencido por 2-3-0. Gostaria de colocar minha opinião em cima da sua análise. Você está dizendo que depois da eliminação, o Fortaleza ainda está sentindo, já são 3 jogos. Se realmente isso está acontecendo, e você estiver com razão na sua análise, desculpa, o Fortaleza tem que trabalhar para mudar isso. Porque Mas é isso não óbvio. pode acontecer num time como o Fortaleza. Mas acontece Vou te em dar um todos. exemplo. O Palmeiras, ano passado, foi o Palmeiras acostumadíssimo a vencer, a ser campeão e a levantar a taça, foi eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors. E depois se levantou e foi campeão brasileiro. Perfeito. O Palmeiras esse ano foi eliminado de Copa do Brasil e de Libertadores. Por Flamengo e Botafogo. O Botafogo e o Flamengo, se eu não estou invertendo os papéis. E logo depois estava metendo 4, Palmeiras- 5-0 em sequência de 6 vitórias. Por que o Fortaleza, quando é eliminado, tem que jogar mal e perder todos Cada os jogos? time é um time, cada elenco é um elenco, cada técnico é um técnico. Nem sempre as coisas funcionam da mesma forma. O Fortaleza não é o Palmeiras. O Palmeiras é um clube que está acostumado a brigar por todos os títulos e consegue responder Poderia rápido. sentir mais depois de Ano uma derrota. passado, ele sentiu. A reação do Palmeiras após a eliminação para o Boca não foi imediata. E ela foi favorecida pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? Mas não foi imediata. Teve um tempo ali. Mas que viraram não contra foi... o próprio Botafogo, Vou né? trazer dados aqui para você. Deu do Esse Santos ano sim. E depois ganhou o Coritiba no Couto Pereira. Como é que foi? Você tem? Deu do É um Santos em computador, Barueri. Rafael Prati. Foi eliminado numa quarta-feira. Aí perdeu do Santos em Marueri no domingo. Até ali se falava em relação a brigar pro G4 no máximo. O time saiu do G4. Perdeu do Santos que foi rebaixado. Um jogo. Perdeu do Depois Santos. ganhou do Coritiba no Couto Pereira e o time arrancou. Então, Aí o time arrancou. isso que eu tô Teve uma falando. data FIFA. Isso, teve teve uma uma parada. data Teve FIFA. uma parada. Então, tá de acordo com o meu argumento. Eu falei, peraí, tudo bem. Não foi Qualquer imediato. time, Palmeiras, Fortaleza, qualquer time vai ficar abalado quando é eliminado de uma ou de 2 competições. Normal. Mas o que eu falei, já faz tempo que teve esse jogo contra o Corinthians. Não faz? São 3 jogos depois Peraí, dele. já faz tempo, gente. Já passou isso aí. Fortaleza agora é campeonato Mas brasileiro. não é assim imediato para todo mundo, não. Meu. Cada um no Então, tempo. O Lion que trabalha para melhorar isso. Sim, porque Concorda? senão pode perder, inclusive, o G4. Ou vai ficar que nem o Porque ele Botafogo, olha para trás que é da e vê Liga ano passado. o Flamengo com o Felipe Luiz tentando resgatar, o São Paulo já colando, ele olha que está chegando ali o Internacional, que está chegando tem que ali olhar Eu acho que também o entra... Bahia. eu acho Não, que- ele não pode cochilar. Ah, sim. A briga Isso ali em sim, cima é isso enorme. sim. Mas acho que é isso, também entra essa avaliação
das eliminações em Copas e pegando muito dos adversários, né? Se Fortaleza observa agora, o Corinthians na zona de rebaixamento, ele deixou escapar essa classificação sul-americana por conta de um péssimo desempenho. Copa do Brasil também, cai para o Vasco da maneira como aconteceu e o Vasco nessa oscilação também. Então acho que entra no pacote ali essa avaliação do que o Fortaleza poderia ter feito. Porque era mais time que o Vasco, mais time que o Corinthians, contra o Atlético reserva, e acho que isso também pesa muito na avaliação. Só trazer uma informação aqui que o Prates, com todo o seu computador, não lembrou, mas eu trago porque eu consulto aqui. Depois de ser eliminado pelo Boca, o Palmeiras perdeu para o Santos e para o Atlético Mineiro. Dois jogos no Allianz Parque, é verdade. Dois jogos seguidos. No Couto Pereira. Aí teve o tempo, ele redesenhou o time e tal, aí voltou a ganhar. No Allianz Parque. E ele, na verdade, embala quando ele goleia o São Paulo, depois do jogo com o Coritiba. Isso. É isso aí. Não procura mais, senão você vai achar mais um, aí você vai aí eu vou ter que te dar razão. Chega, para por aí. Não é assim não, Abel. Tem o tempo ali. Olha aqui, é ó. a zona de influência das competições paralelas, que está influenciando o Vasco, por exemplo, agora também. Tá parecendo aquela cara do tempo, não tá? A zona de influência do Oceano Atlântico, não sei o quê. Meu amigo Luiz Carlos Magalhães.